Olá pessoal, eu sou Jonathan Félix, faço parte do CEBI Jovem, que é um centro ecumênico de estudos bíblicos, faço parte também do Mobilização Brasil, que é um espaço de diálogo permanente de jovens de diversas culturas, religiosidades, expressões culturais, um espaço que promove diálogo intergeracional, interreligioso e também ecumênico pela busca de paz. Também faço parte da revista Censo, que é uma revista do Censo Religioso Contemporâneo, onde a gente trabalha através do conhecimento, levando aí um pouco da relação das religiões, um pouco também das questões hoje que permeiam o cenário religioso contemporâneo brasileiro. E faço parte do Comitê de Diversidade Religiosa de Minas Gerais, que é um espaço permanente ligado à Secretaria de Direitos Humanos, onde a gente discute um pouquinho de políticas públicas específicas para esse cenário. Falando assim de política pública, né, falando desse cenário, por que começar essa coluna, por que aceitar estar aqui para dialogar com vocês? Primeiro que a gente vive um momento de extremos fundamentalismo, e quando a gente fala de fundamentalismos, a gente fala de fundamentalismo religioso, político e vários extremos. E por que falar de política e religião, né? Hoje, se a gente não entende o fenômeno religioso brasileiro, a gente não vai conseguir também compreender a política, porque o Brasil, ele é um país muito plural, em diversos aspectos religiosos, e compreender isso é compreender o que acontece no Congresso, o que acontece nas assembleias, o que acontece nas decisões. E aqui a gente quer fazer um recorte mais específico. A minha trajetória toda de luta das juventudes é falar um pouquinho dessa relação de juventude, fé, juventude e espiritualidade, juventude e política, e aí a gente construir um diálogo. Essa coluna também ela quer ajudar num diálogo permanente. Então você pode enviar a sua pauta, olha, talvez seria bom discutir na coluna isso, ou discutir aquilo, e a gente vai construindo junto esse espaço, que não quer ser um espaço só meu, é um espaço que pode ser nosso para a gente dialogar mesmo. Esse tempo de muito fundamentalismo, dialogar é um ato totalmente revolucionário. Então primeiro a gente precisa compreender, para falar de juventude e espiritualidade, o que é isso, né? O que é juventude? O que é espiritualidade? Porque a gente começa a falar de um tanto de coisa sem compreender, encaixa um conceito de uma coisa que não é, e assim por diante. A juventude, ela é um período da vida, um momento importante, e a gente pode falar aí talvez num espaço de transição da infância para a vida adulta, e por ser um espaço tão importante e específico, no Brasil a gente tem as políticas públicas para a juventude, para demarcar as necessidades desse público, que é de 15 a 29 anos. E esses públicos são diversos, são muitos. Então, por isso a gente não fala mais de juventude, a gente fala juventudes, né? Porque tem também a questão do próprio pertencimento. Aí vai a questão étnica, a questão de gênero, a questão da religiosidade e diversas expressões juvenis, que a gente precisa compreender isso para compreender bem que juventude é essa, que juventude brasileira nós temos. E para falar de espiritualidade, a gente precisa também compreender e tirar alguns termos. Quando a gente começa a falar de fé e política, por exemplo, as pessoas costumam achar assim, não, isso são coisas que tem que ficar separado. Mas não é bem assim. Será que dá realmente para separar isso? Será que a gente divide o ser humano em vários pedaços? Olha, no momento eu sou isso, nesse momento eu sou aquilo, e assim por diante? É uma pergunta que fica e algo para a gente pensar que é muito importante. E aí no primeiro passo é a gente diferenciar religiosidade de espiritualidade. A religiosidade é uma das formas de expressar a espiritualidade. Então nós temos a religiosidade popular, a religiosidade que vem através do cristianismo, do candomblé e diversas outras matrizes. São formas que as pessoas utilizam para desenvolver a espiritualidade delas. Agora, falar de espiritualidade, puramente espiritualidade, a espiritualidade é um constitutivo humano, ela faz parte da gente, né, do nosso ser de uma forma geral. É a forma que a gente também desenvolve a nossa própria existência no mundo, aqui e agora. É a gente compreender que a espiritualidade ela não é propriedade das religiões, é importante dizer isso, porque a espiritualidade também ela é uma forma de controle. Várias religiões desenvolveram isso, hoje a gente fala isso até dentro das empresas também. Então, a espiritualidade é um constitutivo humano, onde eu posso desenvolver essa espiritualidade. E por que eu estou falando de desenvolvimento de uma espiritualidade? Porque foi descoberto desde os anos 90, a partir das múltiplas inteligências, uma inteligência que também é espiritual. Então a gente fala isso, que a inteligência espiritual é quando eu passo da cabeça para o coração. Quando eu quero falar de espiritualidade, é sair desse mundo racional, passar para o coração mesmo. Então a espiritualidade ela faz parte da sensibilidade.
E quando a gente fala de sensibilidade, isso não é algo só das religiões. Isso é algo que pertence a todas nós. E quando eu começo a pensar um pouco disso, eu penso nos nossos espaços também partidários. Quanto que os espaços partidários, os espaços nas empresas, movimentos sociais, às vezes vai nos atrofiando, sabe? E nos tirando a sensibilidade de contato com o outro. Então a espiritualidade é o que permite isso, o contato e a gente aprofundar mesmo na nossa qualidade humana profunda, que é algo que o Courbet também trabalha, que é um europeu que deixou de utilizar a religiosidade, passou para a espiritualidade, depois qualidade, e hoje fala de qualidade humana profunda. Então a gente descobrir esse aspecto da espiritualidade como algo nosso, algo que a gente precisa cuidar, a gente começa a relacionar e ver também que a gente pode ter uma espiritualidade que é libertadora. Porque a gente se prende nesse mundo das ideias, de dogmas e etc. e não consegue ter o contato humano necessário para a gente criar um novo mundo possível, um outro mundo possível e necessário. O que é falar de uma espiritualidade que é libertadora e que não me oprime? É a espiritualidade que me permite ser humano, literalmente humano, extremamente humano, em contato com todas as realidades. É a espiritualidade, quando a gente fala, por exemplo, das juventudes, que dialoga com a realidade das juventudes. As juventudes LGBT, as juventudes religiosas, as juventudes dos assentamentos, as juventudes das ocupações. Então, o que é a minha espiritualidade, o que o meu ser me leva a dizer e entrar em contato com essas realidades? E aí a gente pode até diferenciar, às vezes, uma espiritualidade libertadora de uma espiritualidade burguesa, né? Quando a gente pede talvez imaginários, trabalhar um pouco disso, alguns vão imaginar lá aquele lugar todo bonitinho e aí esquece esse mundo aqui, esse chão que a gente pisa. É um chão de dor, é um chão de luta, né? Se a gente, principalmente quando a gente traz para a América Latina, quantas dores e quantas coisas nós precisamos vencer. Então uma espiritualidade aí que possa ser de fato encarnada seria uma espiritualidade libertadora. Uma espiritualidade que dialoga com a história. Espiritualidade que não dialoga com a história, ela não é libertadora. Porque se eu quero olhar só para frente, sem honrar tudo isso que aconteceu, tanta gente que já lutou para chegar num estado minimamente democrático que a gente tem, outra discussão que a gente pode abrir um pouco para frente, é a gente pensar o que a gente precisa de fato lutar. Ou se talvez é lutar mesmo, né? A espiritualidade também vai nos questionar isso, dentro das nossas linguagens. Então hoje, quando a gente fala das juventudes e de uma espiritualidade específica para as juventudes, uma hermenêutica que possa dialogar com essa vida, é pensar o quanto o consumismo tem nos levado, quanto as redes têm nos conectado e nos tirado da gente mesmo, a gente fica conectado com outras realidades, mas não conecta com aquilo que é profundo em mim e que me leva ao outro. O Marcelo Barros, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, olha, é sempre no outro que a gente encontra o princípio fundamental do qual a interioridade precisa para se nutrir. Então, uma espiritualidade que é libertadora é uma espiritualidade que não fica só em mim, onde eu tenho contato também com o outro, onde eu tenho contato com as outras pessoas, e quando eu entro em contato com essa pessoa, a gente é como se essas duas almas, e tem, não lembro aqui qual o filósofo ou qual autor fala isso, que a amizade é um encontro de almas, a gente pode falar que a espiritualidade é isso, é um encontro. Quando eu encontro com o outro nisso, e eu percebo que o outro tem necessidades, o outro percebe que eu tenho necessidades, eu começo a me libertar desse egoísmo, desse individualismo, que é resultado da sociedade, e aí juntos a gente percebe que só a gente também não dá. A gente tem uma comunidade para a gente cuidar. E aí vem a importância, né, de tudo aquilo que a gente dialogou agora, da realidade que nos rodeia, das coisas que acontecem, e aí uma pauta importantíssima hoje, que é o meio ambiente, de uma espiritualidade que é ecológica, uma espiritualidade que vai realmente denunciar o que aconteceu em Mariana, vai denunciar o que as grandes empresas fazem em Minas Gerais. É uma espiritualidade que não é calada. Então a gente começa a entender também espiritualidade não como um momentinho de oração, onde eu estou lá ou na minha casa ou dentro de um espaço religioso, mas uma espiritualidade que é diária, que vai se importando com o que está acontecendo no mundo. E aí a gente fala de uma espiritualidade que é política. Uma espiritualidade que se importa com um mundo melhor e acredita no outro mundo possível. E aí a gente pode retomar essa frase do Marcelo, que essa espiritualidade nos ajuda a articular melhor a relação entre o ser individual e a comunidade. E ajuda a descobrir o sentido e o profundo valor que o outro tem, o profundo valor que a sociedade tem. E a gente percebe que sozinho a gente não consegue nada. A gente precisa estar junto e é junto que a gente vai conseguir transformar o mundo de fato. Então eu convido você para que a gente possa dialogar sobre as espiritualidades, sobre política, sobre juventude e perceber o quanto isso tudo se conecta e o quanto a gente pode de fato fazer junto, pensar outro mundo possível e necessário a partir do agora.
Então fica o convite, agradeço, peço que você curta, compartilhe, para que a gente possa cada vez mais dialogar e acessar mais espaço. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui a sua curtida e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você chegou agora, se inscreva no nosso canal do YouTube e siga nossa página no Facebook para acompanhar a programação do Opinião 10.